Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez no culto de quarta-feira, nosso culto de oração, e é o momento de você já se preparando. Logo mais nós teremos a oportunidade de fazer nosso vídeo de oração. Então você já vai pensando no que você quer colocar na mão do Senhor, e Deus vai conduzir a sua vida, ok? Convido você onde você está, para que nós possamos curvar nossa fronte e termos uma palavra de oração. Querido Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por mais culto de quarta-feira, em que estamos, Senhor Deus, aqui nos reunindo com o Senhor, para termos, Senhor Deus, momentos especiais ao teu lado. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa mais os pedidos que teremos e colocaremos diante do Senhor. Nós te rogamos, ó Pai, a tua presença humildemente conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ouviremos agora um louvor. Em seguida, então, vamos fazer nosso pedido de oração. Você já pode já ir pensando no que você quer pedir, então, para nosso Deus. Irmão Fernando, fique à vontade. Boa noite, queridos. Convido você, onde você está aí agora, na sua casa, a ficar de pé e vamos levar uma oração cantada a Deus agora com o hino Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. É mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine, que assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Deus seja louvado pela sua vontade de brilhar para o Senhor Jesus. Amém? Continue na sua oração cantada. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Amém. Deus seja louvado por esse Deus. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.
seu louvor, pela sua participação. E hoje nós estamos aqui, pastor, porque é uma quarta-feira de oração. E o que nós temos a fazer agora, pastor, por gentileza? Muito bem. Irmãos, agora nós temos a oportunidade então, de colocar diante de Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos ao Senhor. Eu quero já começar pedindo e agradecendo, porque nós estamos aí tendo algumas vitórias com relação a essa questão da pandemia. Nós temos orado para que isso acabe logo. Já está surgindo aí a possibilidade da cura, já está surgindo aí a possibilidade de uma vacina que possa tratar as pessoas e evitar então que essa pandemia se alastre mais ainda e acabe ceifando mais vida. Então, agradeço a Deus pelo que já tem acontecido. Eu quero pedir também, irmãos, que nós tenhamos aí a nossa fé fortalecida, a nossa fé aumentada nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, que Deus nos console em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos ajude. Bem, nós temos agora um pedido de oração. O nosso pregador nessa noite, o pastor Márcio Vivan, tem um pedido especial de oração. Em seguida, o Fábio também vai ter um pedido de oração a fazer. Tudo bem, irmãos, eu estou com vocês nessa noite e é bom estar na presença de Deus agora e queremos entregar aqui um pedido a Ele para que nós oremos pelo retorno de nossas igrejas. A igreja, o templo está fechado, mas a igreja está aberta e essa igreja precisa também de ter um encontro no templo. E é a igreja viva. Então vamos orar para que Deus ajude, né? E também o evangelismo, a missão da igreja. Nós temos aí pela frente o sonho de termos a semana de colheita em setembro e desde já estamos orando para Deus nos dar almas para que possam abrir o portal do céu através do batismo nessa terra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria primeiramente agradecer a Deus pela vida, pela família, por estarmos aqui, por você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, que possa tocar no seu coração e que pedir também para que quando a gente reabrir a igreja, que as visitas venham, que a gente possa levar o evangelho e que Deus abençoe todas as famílias da igreja. Amém. Muito bem, irmãos. Agora você tem então o momento de colocar diante do seu pedido, esse agradecimento. Nós vamos aguardar alguns segundos. Em seguida, então, você vai ouvir a nossa oração, intercedendo pelos pedidos e agradecimentos que você fez, ok? Vamos orar. Querido Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite especial de oração, é o nosso culto do poder, é o culto, Senhor Deus, onde nós nos colocamos diante do Senhor de uma forma assim mais íntima ainda, colocando diante do Senhor nossos problemas, colocando diante do Senhor nossas dificuldades. Quem sabe alguém pediu pelo seu trabalho, quem sabe alguém pediu pela sua empresa, quem sabe alguém pediu nesse momento pelo comércio, quem sabe alguém que está desempregado, passando algum tipo de necessidade e que nesta hora está colocando diante do Senhor seus pedidos. Queremos também entender que de repente alguém possa ter pedido também por algum familiar que esteja doente, que esteja enfermo, ou com o problema da pandemia, ou outra enfermidade, mas que pela tua misericórdia, Senhor Deus, o Senhor visite cada uma dessas pessoas. E assim, Senhor Deus, segundo a tua santa e bendita vontade. Ali faça, Senhor Deus, o seu desejo e se cumpra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, que é o fortalecimento da nossa fé. Nos abençoa, esteja, Senhor Deus, com o pedido que o pastor Márcio Vivan fez aqui nessa noite, e também com os pedidos que nós fizemos, e o irmão Fábio também colocou diante do Senhor. Que a tua graça e a tua mão poderosa repouse sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, na certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, temos agora um momento especial em que nós estaremos recebendo a palavra do Senhor, e quem estará partilhando conosco a palavra, então é o pastor Márcio Vivan, o nosso ministerial, em
nosso evangelista da Associação Sul Paranaense. Pastor, Deus abençoe, o guarde e o use desse momento. Deus o abençoe. Obrigado, pastor Luiz. É muito bom estarmos na presença de Deus nesta noite de quarta-feira. É um culto de oração. E por ser um culto de oração, deveríamos talvez ficar em oração direto. O que vocês acham? Alguns já se assustaram. Não, quero ouvir a palavra também. Mas nós não podemos e temos que não cansar de orar. A oração, ela é um refrigério para a nossa alma. Ela abre a porta, ela abre as janelas do céu e as bênçãos são derramadas sobre a nossa vida. Nós estamos estudando aqui na Igreja do Jardim Paranaense o livro Eventos Finais, e é um livro bastante interessante para ser relido, né? Porque eu creio que muitos estão relendo esse livro nesse período. Talvez você esteja lendo pela 10ª vez. Nossa, pastor, não sei, tem alguns aí, né? Que podem estar nessa situação. Alguns talvez estão lendo a primeira vez esse livro. Aqui, por ser um culto e nós estarmos com vocês, talvez nós não consigamos ler todas as citações desse livro do capítulo 4 hoje, né? Mas você pode fazer isso com a sua família. Na minha casa eu sempre faço isso com a minha família. Sempre estou lendo um dos livros de Espírito e Profecia à noite. Nós lemos um que não é Espírito e Profecia, mas tem muito do Espírito e Profecia nele, sobre o preparo para a crise final. E agora o Eventos Finais aí tem sido um livro bastante lido e estudado agora. Mas antes de entrarmos em algumas citações aqui, eu quero deixar com vocês a palavra de Deus, porque nós sabemos que a escritora norte-americana Ellen White, ela mesma deixou nos seus escritos, nos seus livros, escritas páginas dela, nas escritas de páginas, ela deixou publicado, escrito ali, que os escritos dela, uma luz menor que dirige a luz maior, que é a palavra de Deus. E jamais eu iria chegar aqui num culto e deixar de ler a palavra de Deus. Nós vamos ler o Espírito de Profecia também, mas a Bíblia tem que ser lida, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, primeiro texto bíblico, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E nós estamos lendo, o capítulo 4 aqui, sobre a Igreja de Deus nos últimos dias. E olha qual o primeiro verso que nós vamos ler. Interessante esse verso. É um verso que uma vez eu lembro de uma história que aconteceu na 8ª série. Não era ano, era 8ª série, quando eu estudava com meu irmão. E aí a gente assistia a aula de religião. Tinha um padre que dava aula de religião na sala de aula, e a gente prestava atenção na aula dele. Só que um dia ele pegou e falou assim para nós sobre alimentação, e aí ele mexeu comigo e com meu irmão sobre a questão de comer, consumir suíno, não consumir, aquele negócio todo, e a gente conversou com ele dentro da Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ele pegou e ficou meio nervoso assim com a gente, mas a gente não estava fazendo bagunça, a gente estava estudando a palavra junto com ele. Aí nós citamos, o meu irmão citou esse texto bíblico aí, Apocalipse 14, 12. O que diz aí? Aqui está o quê? Aqui está
Pode ler aí na sua casa com a sua família, tá? Junto comigo. Eu gosto quando você lê junto à palavra de Deus. Aqui está a paciência ou perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês essa noite aqui. Aqui aparecem 3 características de cristãos verdadeiros nos últimos dias. Ah, pastor, mas não são 2? São 3. Qual que é a primeira? O cristão verdadeiro, ele é paciente, ele é perseverante, ele não é pavio curto. Isso nós temos que aprender. Essa é a igreja de Deus nos últimos dias. Perseverança, irmãos. Pés na terra e olhos no céu. Perseverança. Temos que ter paciência enquanto estivermos vivendo nesse mundo. E aí então veio o que? Guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Êxodo 20, os 10 mandamentos. E tem a fé em Jesus, que é, a gente vê, né, em 19:10 de Apocalipse, o espírito de profecia. Então eu vou ler agora um outro texto bíblico, antes de nós adentrarmos algumas citações, que é de 2 Crônicas. Então agora você tem que voltar aí a tua Bíblia, e vamos aí ao Antigo Testamento, 2 Crônicas. Esse também é conhecido, falei 20, verso 20. Ó, é bem conhecido esse texto. Aqui diz assim, ó: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aí o que ele disse? Leiam comigo aí na casa de vocês, leiam para a família. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está vendo? Testemunho de Jesus, espírito de profecia. Então aqueles que estão, aqueles que confiam em Deus, aqueles que creem em Deus, sabe, eles crescem, eles prosperam. Aqueles que creem nos profetas de Deus têm prosperidade, prosperam principalmente na vida espiritual. A verdade é que quando a gente fala a palavra prosperar, todo mundo se volta para o dinheiro, e nem sempre é isso. Você já parou para ver que você prosperou, está prosperando na sua saúde? Deus seja louvado, porque Deus está protegendo seus filhos nessa pandemia que nós estamos tendo. Deus seja louvado por isso. Agora, além desses textos, nós também queremos, porque nas citações depois nós vamos ler versos que falam sobre isso. Miqueias capítulo 6, verso 8. Miqueias capítulo 6, verso 8. Outro texto que nós queremos deixar com vocês nessa noite aqui. É um texto bastante desafiador também, tá? Miqueias capítulo 6, verso 8. Acharam aí? Vamos ler. Eu gosto que você leia junto. Olha o que diz isso. Ele te declarou homem. Você que é o sacerdote do lar aí, homem. Ele te declarou homem. Só que aqui é para mulher também, tá? O que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? 3 coisas. Pratiques o quê? A justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém? Que bênção! Olha só as características do povo de Deus, da igreja de Deus nos últimos dias. E tem mais aqui. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios agora. Vamos ao Novo Testamento, ler 2 textos e aí nós vamos ler algumas citações. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11.
Abra a Bíblia aí comigo. É bom a gente estar folheando a Bíblia. Então, se você ainda não pegou a sua aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, porque ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. A sua família não pode ficar sem a Bíblia em casa. A palavra de Deus diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, gente, Deus está falando através de Paulo para nós hoje, para a igreja do Jardim Paranaense, para quem está nos assistindo e ouvindo, no Face, no YouTube, não sei de onde você é, mas ouça o que Deus está falando. A igreja dos últimos dias, ela não pode ser uma igreja dividida, viver com divisões. E olha ainda no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então, meus queridos, não podemos, ele diz assim, que não haja entre vós divisões. Nós temos que ser unidos. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para você, pai de família, sacerdote do lar, para você, mãe, que talvez esteja aí sendo a sacerdotisa no seu lar, para você, filho, que talvez esteja sozinho seguindo a Deus, ou talvez ainda não tomou a decisão de seguir a Deus. Nós temos que nos unir. A igreja de Deus nos últimos dias precisa viver essa unidade orgânica na igreja. Não pode um puxar para um lado e outro para o outro, ficar brigando por pouca coisa. Nós temos sim, irmãos, que buscar a Deus. Deus é o Deus da verdade, Ele não é um Deus de mentira. Nós precisamos de olhar para o nosso próximo e amá-lo de todo o nosso coração. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como amamos a nós mesmos. Amém? Deus ajude a mim e a você para viver essa unidade. E agora eu não podia deixar também, o pastor Luiz está aqui, né? O pastor Luiz e o Fernando e o Fábio, aprendi o nome aí do Fábio. Então, eu quero agradecer a eles por estarem aqui com a gente, né? Bem. E ajudarem, né, pastor Luiz? O pastor Luiz, pelo trabalho que está fazendo aqui no distrito, que Deus possa continuar abençoando, pastor, tu e a tua família, meu querido. Amém. E aí o Fernando também, o Fábio, né, que deixaram o lar para estar aqui, para colocar aí você a par do que está acontecendo na nossa igreja, amém? Agora, veja Hebreus comigo, capítulo 3, olha que bênção que nós temos aqui. Esse é o último texto da Bíblia de hoje. Depois nós vamos ler algumas citações que falam a respeito de tudo que nós lemos na palavra de Deus. Hebreus 3, versículos 12 em diante. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, do Deus vivo. Pelo contrário, olha só que bênção, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, irmãos? Aqui fala, eu gosto muito dessa palavra, exortar-vos. Exortar não é mandar no outro, ser autoritário no outro, certo? Exortação, a exortação ela tem que ser acompanhada da misericórdia e do amor. Sabe? E é assim que Deus pede para a gente viver. Porque quando a gente exorta, eu sou exortado por alguém, por um irmão meu, eu sou liberto de cair no pecado. Amém?
Deus seja louvado. Olha aqui cada característica. Agora, por isso Deus fala para a gente, né? Que primeiro nós lemos sobre os mandamentos. E o povo de Deus, ele guarda os mandamentos. Isso está no capítulo 4. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, se estáis ensinando que a igreja adventista do sétimo dia Babilônia, estáis errado. Mas por que isso? Que confusão é essa? Viram só porque que nós lemos o texto da divisão? Tem gente que está se levantando no meio dos irmãos e dizendo que a igreja é Babilônia e vamos sair dela, vai para outra. Olha o que ela diz aqui: estáis errados. Tem o testemunho de Jesus. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio, lembra que nós falamos sobre o testemunho de Jesus, crede nos seus profetas, e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Portanto, nós temos que crer naquilo que está escrito, que Ellen White escreveu também, assim como cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, gente? Isso também é muito importante. Agora vejam aqui, os marcos, assim como nós vemos na Bíblia, aqui também a característica, uma das características da igreja no último dia, as doutrinas são bíblicas, não tem nada de doutrina que é fora da palavra de Deus. Então a gente vê aqui na página 38 que ela escreveu sobre o santuário, escreveu sobre o sábado, escreveu sobre a lei de Deus, sobre a imortalidade da alma. Sabe? Essas doutrinas, elas são bíblicas. E o povo remanescente de Deus, a igreja de Deus nos últimos dias, ela segue essas doutrinas que são bíblicas. Agora tem uma coisa, gente, essa aqui, viu, irmão Fernando, pastor Luiz, essa aqui é forte, hein? A missão, aí essa parte é boa. A missão especial da igreja, do povo de Deus nessa terra. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Amém? Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Olha só, um povo separado do mundo. A verdade é que muitos já gostam de ouvir essa palavra, que são separados do mundo, mas eles mesmos querem se separar do mundo. Olha aqui diz, com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Amém? Tornou-os representantes seus. Olha aqui, irmãos, olha bem. E os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Como que a gente vai salvar os outros se a gente ficar brigando, discutindo, marcando divisão dentro da igreja? Não dá. Nós precisamos de nos unir para salvar o pessoal, para pregar o maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Viram? Você, meu irmão, minha irmã, amigo que está me ouvindo, você é escolhido por Deus para ser a luz do mundo, o sal da terra. Em sentido especial, foram
postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Estão ouvindo, irmãos? Espero que ninguém dormiu ainda. Porque às vezes a gente está numa coisa assim, que palavra bonita. Gente, Deus está nos advertindo essa noite. Essa é a missão que Deus me deu. É a missão que Deus deu para o pastor Luiz. Deu para cada irmão, cada irmã desse distrito. Pregar o Evangelho. Você que está me ouvindo no Face ou no YouTube, sabe? Aonde você está, Deus também te chama para espalhar luz, para espalhar o Evangelho da graça redentora de Jesus. Agora, queridos, quando a gente fala em organização, tudo tem que ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Onde há unidade, o Espírito Santo de Deus reina. E aqui tem uma citação que diz na página 39: seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem, aliás, é a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Amém? Olha que benção isso aqui. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam impor ordem, nada poderão esperar para o futuro. Então, precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra de sistema na organização. Ou seja, como que a gente consegue isso? Através da unidade. Gente, ouçam bem, se a gente não se unir, não for um povo unido, nós podemos sucumbir nos últimos dias. Temos que nos unir. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Olha só, página 40, tá? Página 40. Deus deu autoridade especial para a igreja nesta terra, e nós precisamos usá-la sob a orientação do Espírito Santo. E vivemos sim em um tempo de debilidade e de cegueira espirituais. Por isso tem uma citação aqui que eu queria deixar com você, que diz que foi confirmado tudo quanto foi declarado. Olha o que diz aqui: como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante a que desempenharam as igrejas. Tinham a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não deixaremos pela pena e pela voz de protestar contra o fanatismo. Isso é drástico dentro da igreja. Por isso, irmãos, onde há fanatismo não há unidade. Nós precisamos sim de viver a unidade na nossa vida. Não é olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã, olhar um para o outro, mas olhar para mim mesmo e pedir ajuda de Deus para viver essa unidade em nós. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Olha só. Portanto, muitas vezes tem pessoas que estão querendo usar ou abusar de poder mesmo no mundo espiritual. E tem uma citação que diz assim: o poder despótico
que se tem desenvolvido como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição, onde quer e por quem quer que seja exercido. Uma pessoa que tem cargo de liderança, um pastor, estou aqui na frente de um pastor, e estou falando para mim mesmo agora, um pastor que não tem humildade, não sei, checa o caráter dele, sabe? Precisamos ser pessoas humildes, que dependam. A humildade é algo extraordinário. Nós precisamos depender 100% de Deus, sabe? Pessoas que são assim, elas não falam movidas por Deus, movidas pelo Espírito Santo. Queridos, vamos nos apegar uns aos outros, vamos servir a Deus em primeiro lugar e também estar pronto a servir uns aos outros. Deus porá tudo em ordem, não podemos duvidar. Olha o que diz aqui: não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem, amém? Deus é que comanda, Deus é que está dirigindo a igreja, Deus é que está dirigindo a tua vida, porque a igreja é você. Deus é que está dirigindo a tua vida. O problema é que às vezes nós não queremos que Deus dirija, mas Deus está dirigindo. E Ele tem essa igreja viva. Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, não a igreja triunfante. E a gente tem que entender isso, sabe? Que nós um dia vamos nos tornar igreja triunfante, mas hoje nós somos uma igreja militante. Por isso passamos, por isso tudo que nós estamos passando, sabe? Queridos, eu quero partir aqui para o encerramento com vocês. Muitas coisas ainda você vai dizer podia ser lida aqui, mas eu creio que o que eu quero agora aqui, que você pare juntamente com a tua família, ouça o que eu vou dizer. Não sei se você está com o livro na mão, como quiser. Eu quero falar nesse momento aqui ao meu e ao teu coração, que o Espírito Santo mova a gente para tomar uma decisão nessa noite aqui. Você faz parte do povo de Deus que está vivendo na terra nos últimos dias. Eu oro para que Jesus volte logo. Só que tem uma responsabilidade que eu e você temos. Nós precisamos de transmitir luz. Aqui tem uma citação que diz que os que têm tido grande luz não têm andado na luz. Olha que coisa. Muitas vezes a gente quer transmitir luz sem ter contato com a luz. A nossa luz é Jesus. E nós precisamos manter contato com Cristo. O orgulho fica longe da gente quando nós temos contato com Cristo. Porque o maior exemplo que Jesus deixou para nós foi o exemplo da humildade. Da humildade. Então nós devemos lembrar que todos nós somos defeituosos aqui. Olha que citação que tem aqui, ó. Devemos lembrar que a igreja enfraquecida e defeituosa, como seja, é o único objeto da terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Aí, Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Amém? Queridos, eu quero chamar você, eu e você e a tua família, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo por YouTube, por Face, sabe? Nesse momento, você que é membro aqui da igreja do Jardim Paranaense, Deus está chamando a mim e a você para o arrependimento
Ué, mas arrepender-se por quê? Tem tantas coisas que eu preciso me arrepender na minha vida, sabe? E aqui tem uma citação que diz assim, ó: a menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesmo. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar a sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Amém? Quem que não vai querer isso? Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes. Quando? Quando nós nos arrependermos. Queridos, que fantástico quando a gente começa a fazer leitura bíblica e leitura da profecia, como nós vimos ali, sabe? Então, deixe de ser incrédulo, deixe de duvidar das coisas. Às vezes a gente vive amargurado, duvidando dos líderes, duvidando dos irmãos, duvidando da organização, duvidando de tudo, gente. Deixe isso. E aqui nós temos, dentro desse convite para você, tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Lembra que nós lemos Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14? Aí está a confissão da esperança que nós fizemos. Guardemos firme essa esperança até a gente chegar ao céu. A igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A terra não é o céu, mas muitos estão vivendo nessa terra como se estivesse no céu. Queridos, a igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que sou eu, é você. São apenas alunos na escola de Cristo a fim de serem adestrados, disciplinados e educados. Queridos, eu quero saber contigo se nessa noite você, com a sua família, gostaria de fazer um novo concerto com Deus. Talvez você vai fazer o primeiro, de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero me entregar, eu quero deixar de reclamar, eu quero deixar de viver murmurando nessa terra, eu quero ser um servo seu, uma serva sua, para te servir e também servir ao meu próximo. Você quer entregar-se nas mãos de Deus, dizer isso para Ele hoje? Abrace a sua família, faça essa entrega onde você estiver. Se você estiver sozinho me ouvindo, faça essa entrega também. Deus nos chama para vivermos essas características: a humildade, a mansidão, a paciência, né? Que Deus ajude você. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Senhor, foi muito bom estarmos na Tua presença nesta noite. Estamos juntos orando e quero entregar humildemente em Tuas mãos cada família que está orando comigo nesse momento. O Senhor conhece cada pessoa que está nesse momento orando conosco,
Senhor sabe o que vai no coração, no fundo da alma de cada um. Que o Senhor traga alento, traga paz ao coração em meio a tanta tribulação que vivemos. Talvez essa família que está orando comigo esteja passando por momentos difíceis, financeiramente, não sei. Visite, Senhor, faça obra nesse lar. Se talvez estão orando com uma família que esteja com problemas, dificuldades de relacionamento, faça um milagre, que o amor verdadeiro volte a reinar nesta casa. Talvez tenha alguém que esteja sozinho, seguindo os passos de Jesus, tomando a decisão de seguir a Jesus. Que o Senhor abrace essa pessoa, dê força, dê coragem, para que ela siga em frente. Pai querido, não merecemos nada do que estamos pedindo a Ti, mas nós somos muito gratos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Continue cuidando e protegendo a cada família, e que vivamos, sim, aqui nesta terra, mas olhando para as coisas do alto. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, pastor Márcio Ivan, obrigado pela mensagem que toca o nosso coração e que nos adverte do comportamento que podemos estar tendo nesses últimos tempos, agora, aguardando a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado ao Senhor, muito obrigado a você que participou conosco, ouviu nossa mensagem nessa noite. Replique para outras pessoas que você tem no seu coração, a mensagem que nós ouvimos nessa noite, e te convido desde já para que no próximo dia de culto, você já esteja presente conosco. Sábado já temos culto aqui na igreja, então você que está fora do grupo de risco, você tem condições de estar conosco, por favor, seja convidado desde agora. Deus abençoe. Amém.